pessoal, tudo bom? Gente, nesse módulo eu quero conversar com vocês e ofertar algumas dicas, tá, de como aumentar a produção de leite. No módulo anterior, a gente conversou de o que pode diminuir sua produção de leite, tá? Então, primeiro de tudo, que eu queria deixar claro para vocês, que é importante a gente tirar a causa, tá? Então, se você, por exemplo, faz uso de bico artificial, se você está com cansaço em excesso, se você tem alteração hormonal, se você está desidratada ou desnutrida, tá? Então, tudo isso a gente sabe que interfere na sua produção de leite. Então, se você já se encaixa em alguma dessas alternativas, é importante, então, a gente tratar a causa, tá? E já retirar o problema para poder conseguir fazer o aumento dessa produção de leite. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês, tá? Segunda dica, será que você precisa mesmo aumentar sua produção de leite, tá? Igual eu conversei com vocês no módulo das causas, né? Às vezes a queda de produção de leite está na nossa cabeça e não no nosso peito. Às vezes está naquela rede de apoio que não apoia, naquele palpite que você ouviu, nossa, mas está chorando de novo. Será que seu leite não é fraco? Então, assim, nesses casos, né, a gente sabe que afeta muito o psicológico dessa mãe, que justamente faz ela desacreditar que ela tem leite na mama e que ela é suficiente para o seu bebê, tá? Então, assim, você precisa mesmo aumentar a sua produção de leite? Isso é um ponto também que a gente precisa colocar em prática e pensar sobre, tá? Não, Alana, eu preciso mesmo aumentar. Como que você pode estar me ajudando nesse processo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de alimentos que aumentam a produção de leite, principalmente a mãe, quando ela está no pós-parto imediato ali, que sempre tem alguém que chega em casa e oferece uma canjica, uma sopa, uma polenta, dá bastante água para essa mãe. São coisas que, na verdade, elas são crendices populares, né? E que fazem você acreditar que aumentam sua produção de leite, tá? O que eu queria passar para vocês? Gente, não existe nenhum alimento comprovado cientificamente de que ele realmente aumenta essa produção de leite, tá? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que é uma observação que a gente faz, observe que todos os alimentos que eles acabam ofertando para a mãe, seja sucos, seja canjica, seja sopas, na grande maioria das vezes esses alimentos são líquidos, tá? Então, o que isso quer dizer para vocês? Que às vezes acaba hidratando mais essa mãe e isso consequentemente faz com que tenha um pequeno aumento da produção de leite, tá? Então, às vezes a pessoa oferta acreditando, né, ser pelo alimento, mas é porque ela hidratou essa mãe. Então, isso é muito importante também a gente conversar, né, sobre. Mas não existe nenhum alimento comprovado cientificamente que eu consiga te falar, olha, come isso porque isso sim vai aumentar a sua produção de leite. Infelizmente, isso não existe, a gente não descobriu ainda, né, nenhum alimento que consiga fazer isso. Então, acabam sendo mesmo crendices populares, tá bom? E remédio, Alana? Remédio aumenta a produção de leite? Eu fui no meu pediatra, meu bebê estava com baixo ganho de peso e ele me passou uma medicação. Gente, é o seguinte, também não existe nenhum remédio que ele seja apenas para isso, tá? Não existe nenhum remédio que, por exemplo, ele é próprio para aumento de produção de leite. É muito importante a gente deixar isso claro. Existem hoje em dia alguns remédios que são ofertados e prescritos, tá? Para aumento de produção de leite. Vou citar alguns. Primeiro, domperidona, tá? Domperidona é um remédio para estômago. É usado até em bebês quando tem refluxo, tá? Então, assim, ele não é para aumento de produção de leite. Equilide é um remédio para ansiedade, transtorno de depressão, tá? Então, ele também não é um remédio para aumento de produção de leite. Plasil também é um remédio para estômago, tá? Quando a gente está com dor de estômago. O que eu quero dizer para você? Que essas três medicações, o que se descobriram, tá? Que o efeito colateral delas é o aumento da prolactina. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Que nem todo mundo que toma tem efeito colateral da medicação. Então, não quer dizer que se você tomar o Equilídia, a domperidona ou o Plasil, você vai ter aumento de produção de leite. Vão ter mães que vão sentir um pouco essa diferença, tá? E vão ter mães que não vão sentir absolutamente nada, tá bom? Então, acontece mesmo de ter essa diferença, tá?
Lembrando que não adianta a gente também só tomar a medicação e esperar o milagre acontecer, né? Para aumento de produção de leite, a gente precisa de estímulo, tá? A gente precisa estimular esse peito para que ele entenda que você precisa produzir mais leite. Dá uma esvaziada nessa mama para ela entender, opa, tá esgotando leite aqui, eu vou ter que produzir mais, o bebê tá mamando mais. Então eu preciso aumentar essa produção, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente consegue fazer isso nesse módulo, tá? Outra questão também, ingerir água aumenta a produção de leite, Alana? Tem que tomar bastante água para manter uma produção de leite adequada? Você precisa se manter hidratado, tá? Uma mãe desidratada não consegue manter uma produção de leite adequada. Porém, também não se esqueçam que uma mãe hiperidratada também pode diminuir a produção de leite, tá? Por quê? Esse corpo ele vai ficar sem entender o que está acontecendo. Essa mãe está dando uma sobrecarga nos rins porque ela ingeriu muita água e daí o corpo, em vez de produzir mais leite porque essa mãe está hidratada, ele vai tentar resolver o problema dos rins, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar de lado a questão de produzir leite e vai se preocupar com outras coisas, certo? Mas, então, vamos lá. Igual que eu falei para vocês, que a gente precisa de um estímulo para poder aumentar a produção de leite, tá? Existem 4 formas de a gente fazer esse estímulo. O primeiro, o bebê, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem para fazer, não existe nenhuma extratora no mundo que seja melhor do que o seu bebê sugando, tá? Então, fiquem atentas a isso. Primeira coisa para estimular o bebê. Segunda coisa, ordenha manual, tá? Terceira coisa, ordenha com extratora manual. E quarta coisa, ordenha com extratora elétrica, tá? No módulo de ordenha, eu ensino vocês exatamente como que vocês devem fazer essa ordenha, tá? Então, eu não vou abordar com vocês aqui tudo novamente. Se tiver alguma dúvida, volta lá naquele módulo e dá uma olhadinha, tá bom? E como que eu vou fazer isso? A ordenha, gente, é o estímulo para aumento de produção de leite, ele deve acontecer sempre após a mamada do bebê, tá? Por quê? Porque quando o bebê está mamando, lembra que ele é o melhor estimulador que existe para aumento de produção de leite? Então, quando ele suga, ele consegue aumentar tanto a ocitocina quanto a prolactina, que são hormônios da amamentação. Então, o que a gente faz? A gente aproveita, tá? Que esse bebê acabou de sugar e faz a extração em seguida. Por quê? Porque é para o corpo entender que o bebê está continuando a mamar, que ele está mamando mais. Então, daí o corpo vai pensar, nossa, eu preciso realmente produzir mais, porque o meu bebê, ele ainda quer mais, tá bom? E como que você vai fazer isso? Então, você foi lá, amamentou seu bebê, tá? Na mama que acabou de dar o mamar, você coloca a extratora e faz a ordenha por 10 minutos, tá bom? E depois você faz a ordenha na outra mama também, que não foi estimulada. Faz a ordenha nas 2 mamas, tá? Porque isso ajuda também bastante. Outra dica que é legal pra gente fazer. Após esses 10 minutos que você fizer a extração, né? Da mama que o bebê mamou e da outra, você faz extração mais 2 minutos manual, tá? Então, você faz a extração manual com a sua mão mesmo, só para tirar o restinho de leite que sobrou, tá? Por quê? Porque a ordenha, gente, ela faz uma sucção uniforme. Então, a maquininha, ela suga sua mama sempre da mesma forma, tá? E às vezes fica um pouquinho de leite nessa lateral ou um pouquinho de leite na outra lateral e você precisa retirar esse leite, porque ele também ele também precisa sair dali para o corpo entender que realmente o bebê esgotou a mama, tá? Então, por isso que depois da extração com a máquina, é importante você fazer mais 2 minutos de extração manual com a sua mão para poder retirar esse leite que ficou ali, tá bom? Mas, Alana, quantas vezes eu vou fazer isso por dia, tá? Gente, ordenha é rotina, tá? Quando eu falo rotina, é uma coisa que você faz todo dia, tá? É persistência, você precisa ser persistente nesse processo. E você precisa ser muito correto naquilo. Você precisa ter um foco, tá? Então, tipo assim, eu vou fazer isso para aumentar e ninguém vai tirar meu foco, tá bom? Quanto mais você fizer, mais habilidade você vai criando. E isso vai fazendo com que cada vez mais você tire uma maior quantidade de leite, tá? Então, vamos lá. O bebê mamou na mama, tá? Você vai extrair 10 minutos depois vai fazer 2 minutos de ordenha manual. Quantas vezes eu vou fazer isso, Alana?
todas as vezes que seu bebê mamar, tá? De preferência, no mínimo de 4 a 6 vezes por dia, tá bom? Porque não adianta a gente fazer isso uma vez por dia num único horário. Seu corpo vai entender que só aquele horário que o bebê tá mamando um pouco mais e a gente não vai conseguir aumentar não vai conseguir aumentar a produção de leite de uma forma geral. Então, você precisa fazer isso várias vezes por dia, tá? No mínimo de 4 a 6 vezes por dia após a mamada do seu bebê. Não se apeguem na quantidade de leite que vai sair. Nos primeiros dias vai sair, gente, pouquíssimo leite. Mas não se preocupe, o importante é o estímulo que a gente está fazendo ali, da extração. É do corpo entendendo que, olha, eu preciso eu preciso dar mais leite para esse bebê porque ele está mamando mais. Então, eu preciso produzir mais leite, tá bom? Então, é muito importante a gente também se apegar a isso. Não fique preocupado se sair só 10 ml. Acontece, tá bom? E mais ou menos com uma semana, 10 dias, a gente já começa a ver resultado na ordenha. Mãe que às vezes extraía 10 ml já vai para 50 ml, 60 ml. E você vai ver realmente um aumento da sua produção de leite fazendo tudo isso. Então, quando as mães me perguntam, Alana, como que eu faço para aumentar minha produção de leite? Rotina de ordenha. É esse o segredo que você precisa para aumentar sua produção de leite. Força, persistência e rede de apoio é o que você precisa para dar certo e você alcançar o seu objetivo. Tá bom? Muito obrigada!